assim, a gente vai fazendo o cineclube, a gente vai fazendo os projetos, a gente não fica sabendo, quantos anos a gente tem, a gente não fica comemorando os anos, a gente vai vivendo, né? A gente vai fazendo, porque a gente gosta, a gente é entusiasta, né? E aí a gente começou a fazer um projeto para escrever, para poder rodar, né, com o cineclube. Aí a gente percebeu quantos anos a gente está nessa, porque a gente não sabia. A gente estava aí que a gente viu que a gente ia fazer 10 anos esse ano. O cineclubismo surge do gosto pelo cinema e da necessidade de ir além de assistir, mas trocar opiniões sobre um filme. É um espaço onde as pessoas se reúnem e podem compartilhar livremente as suas ideias. Por isso, quanto mais você cava, mais você encontra um cineclube perdido por aí na cidade de Campo Grande. Como que o cineclubismo entrou na sua vida? Bom, foi uma ideia de amigos, assim, a gente se reuniu, até foi uma reunião despretensiosa no France Café. E até foi o motivo da gente colocar o café ali. A gente tinha se reunido, eram mais ou menos 8, 9 pessoas. E a gente tinha um ideal de trazer clássicos do cinema contemporâneo ou tradicionais ali do século XX, que pudessem provocar algum debate. A gente conseguir trazer algumas discussões sobre temáticas sociais, políticas, filosóficas ou até por uma questão estética. O cineclube, ele veio quando conheci o Givago Oliveira, a Kátia, a Fabíola, e aí a gente sempre foi amantes, né, do cinema, a gente sempre assistiu filmes juntos, e aí a gente começou a fazer filmes também. E aí a gente queria exibir, né, nossos filmes. Depois que você faz filme, você quer mostrar para todo mundo, né, a cria, o monstro. E aí assim, vamos exibir. Então, a gente, além de querer exibir os nossos filmes, a gente também queria exibir os filmes que a gente via, né, as nossas influências. O Elton Pérez tinha um projetor e ele emprestava pra gente. Então, foi que para você poder ir para a rua, você tem que ter um projetor, tem que ter eletricidade, tem que ter som. Então a gente conseguia um som com um amigo, depois o projetor com outro amigo. Aí a tela, né, que falei que a tela a gente fazia com TNT, com tecido. A tela sempre foi um problema, né? O telão, ele surge de um trabalho que eu passei um edital. Eu fiz um filme chamado Argento. E aí eu queria exibir o Argento, né? E aí eu falei, não tem telão. E aí eu mandei fazer no serralheiro, que é a nossa, até hoje. E ele que fez, eu falei assim, eu tenho um carro, eu transito pela cidade e a tela tem que caber no meu carro. Na época eu tinha um Corsa. Falei, e essa tela tem que caber no meu carro, a tela tem que caber no... E aí a tela eu fiz, eu acho que já é a terceira tela que eu... E aí essa terceira tela eu investi mesmo, assim, foi suado. Que aí eu fiz de lona, né, essas lonas de publicidade que fica, né, chuva e sol. Isso daí eu paguei caro, nossa. O cineclubismo entrou na minha vida quando eu estava cursando curso de letras na UFMS. Eu participava de um projeto da professora Rosana Zenelato. E a Rosana tinha um trabalho interessado em analisar manifestações da violência na sociedade, na cultura, de uma forma geral, em filmes e em textos literários. Nos debates que aconteciam tanto no grupo de estudos quanto em sala de aula, havia sempre muitas manifestações que faziam uma leitura comparada, né? Alunos e professores, entre filmes e livros. E eu sentia muita falta de assistir os filmes citados, né, durante o grupo de estudos com os meus colegas, com os professores, assim, espontaneamente, né, para que a gente pudesse dialogar
né, a respeito dessas manifestações. E na época o Rafael Maldonado, hoje é professor de artes da UFMS, mas na época ele era coordenador do MIS, né? E ele gostou da ideia, abriu o espaço, eu falei com a professora Rosana, e aí a gente iniciou o Cineclube. Mas quando a gente iniciou, o Rafael Maldonado sugeriu que nós abríssemos para o público geral, porque talvez o nosso interesse em pesquisar a violência, enfim, e todos os desdobramentos dela a partir da arte, né? Da arte cinematográfica, mas também com outras artes, literárias, sobretudo, mas artes plásticas também, pudesse interessar um público maior. E aí, a princípio, ele nos abriu uma semana, né? Uma semana de mostra. Mas o projeto deu certo, assim, todos os dias foram muito cheios e houve, né, muito debate, as pessoas ficaram interessadas e ele sugeriu, bom, então vocês não querem estender essa semana para um ano? Aí, assim, surgiu o Cineclube. O primeiro cineclube da história surgiu na década de 20, na França, quando amigos que apreciavam o cinema buscavam por um lugar onde pudessem compartilhar suas percepções sobre o filme. A partir daí, diversos outros cineclubes surgiram no Brasil e no mundo. Aqui em Campo Grande, o movimento chegou em 1967, quando a professora Maria da Glória Sarrosa, ou Glorinha, decidiu fazer sessões de filme no Fukimate. Ela gostava de cinema, principalmente cinema francês, e queria suscitar a discussão entre alunos. Alguns dos nomes do cineclubismo dessa época são Paulo Paes, João José, Nelson Nagase, mais conhecido como Jacaré, Celso Aracaki e Baldinir Bezerra. Quando eu cheguei, isso foi por volta de 82, mais ou menos, estava na mão do Celso Aracaki e do Paulo César Paes, que é professor da Universidade Federal hoje em dia. E eles traziam esses filmes, principalmente filmes nacionais, usavam a sala da ACP, da Associação dos Professores, e era uma programação que a gente tinha, né, nos finais de semana. Um filme que vinha, ficava 4 dias aí, e no final de semana a gente fazia uns folhetinhos, conseguia uns patrocinadores para pagar o filme, né, e não era cobrado. Era de graça. Foi ficando cansativo, né, passar filmes para as mesmas pessoas, né? Então a gente foi fazer uma visita na época no Nova Lima, no bairro Nova Lima, que na época era um loteamento, assim, era barro puro, assim, uma casa aqui, outra lá, mais adiante. Mas no entorno do Sanatório São Julião tinha um grupo maior de pessoas. E a gente resolveu aproveitar mais esse filme, que ficava aqui um final de semana todo, né? Era muito pouco usado. E fomos oferecer para a associação lá. E aí mudou a nossa vida, né? Mudou a característica do que a gente fazia, porque para a gente poder falar sobre a nossa proposta, a gente teve que participar da reunião e assistir a reunião inteira deles. E no final a gente estava envolvido com os problemas deles. De lá a gente foi para outro bairro, o Santa Luzia, onde tem uma comunidade quilombola da Tia Eva, que também ficamos um bom tempo lá e dali gerou várias coisas, né? A gente transformou a vida de algumas pessoas. Estou falando isso, né, porque tipo, assim, o passar filmes não era só passar filmes, era passar filmes e discutir a realidade que eles viviam. E nisso as pessoas acabavam promovendo transformações em suas vidas, né? Eu estou aqui no museu há 7 anos e no decorrer desses anos a gente tem tido uma participação muito grande da sociedade civil nas atividades do museu.
E uma dessas participações muito significativas são os cineclubes, que são sessões de cinema geralmente no período da noite, que é quando as pessoas têm mais disponibilidade para participar. E anterior à pandemia, a gente tinha cerca de 11 cineclubes utilizando o espaço do museu, alguns mais frequentes, outros mais esporádicos. E o que a gente vê desses processos, e historicamente, né, os cineclubes, eles são espaços de formação, principalmente de senso crítico. Então, o cinema acaba sendo uma ferramenta para provocar o debate, a reflexão e a troca sobre diversos outros assuntos. É preciso que o pobre também tenha acesso ao que a elite, só a elite costuma ter, né? Então, ver outros filmes, ver filme israelense, ver filme francês, ver filme paraguaio, ver né, tudo, né, digamos assim. É preciso oportunizar isso. E é preciso que as nossas autoridades compreendam que isso é importante para todos. Aquilo que a gente pensa que é fundamental para a gente, para nós mesmos, é fundamental para o morador de rua também, assim, né? Sejam bem-vindos à sessão de filmes do Dia Internacional da Animação 2022. Hoje é um dia de festa para o cinema de animação no mundo inteiro. Em 28 de outubro de 1892, aconteceu em Paris, França, a primeira exibição de desenhos animados no mundo. Por isso, hoje comemoramos o Dia Internacional da Animação. A data foi escolhida pela Associação Internacional de Filmes de Animação, a CIFA, em 2002, e desde então, cidades do mundo inteiro realizam comemorações nesse dia. Aqui em Campo Grande, contamos com o apoio da Transcine, Cinema em Trânsito, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, SECTU, Núcleo Humanitário da Inhanhá e Arruda Comunicação. Neste momento, começaremos a programação da 19ª edição do Dia Internacional da Animação. Agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês. Uma ótima noite a todos e uma boa sessão. O Cineclube do curso foi criado logo no primeiro semestre de 2019. Me parecia que, enfim, um cineclube seria importante no sentido de ajudar a aumentar um pouco a bagagem cinematográfica dos alunos, né? Porque eles chegam aqui, enfim, tendo como referência primeiro o cinema americano, né? Que é o que chega aqui de fato, enfim, seja no cinema, seja nos streamings, né? O que em geral impera é a produção norte-americana, né? Então, o Cineclube ele tem uma importância muito grande para ampliar um pouco o horizonte do aluno e ajudar nessa formação dele, né? Eu acho louco porque o cara, em muitos momentos de drama, assim, ele se afasta com a câmera, né? Tem aquele momento inicial no bar, na estalagem, né? Que chega todo mundo, os caras envenenam o vinho do cara. Aí na hora que o cara toma o vinho e finge que tá morrendo, ele não se aproxima, ele fica longe filmando todo mundo. Ele não vê a cara de ninguém, né? Mas tem um negócio louco que é a movimentação do corpo do pessoal, né? Todo mundo se levanta e fica assim, meio... Caralho, o que tá acontecendo? Tá morrendo, vai morrer, não morreu. E ele repete isso em várias outras cenas de combate generalizado, cara. Ir para esse lugar de debate eu acho legal. O Cineclube promove isso de um jeito muito interessante. Além de ser o tipo de coisa que é acessível, né? Foi por um Cineclube que eu comecei a consumir mais tipo de filme. E eu acho que o Cineclube é o melhor jeito de incentivar as pessoas a não saírem da sala comercial, que eu acho que o cinemão é muito bom também, tem muita coisa boa, mas também a consumir outro tipo de coisa, democratizar um pouco mais outras perspectivas. A Cinecafé conseguiu fazer essa conexão entre diferentes, entendeu? E é isso que eu trago assim como um espaço democrático, porque não basta só você não cobrar a entrada, né? A parte gratuita, beleza, é um tipo de acesso, mas às vezes você traz um filme que tem uma densidade, né, de roteiro, de proposta,
enfim, temática que acaba afastando pessoas que às vezes não tiveram acesso àquele tipo de educação audiovisual, ou não sei como que a gente pode falar. Mas enfim, então eu vejo que o Cine Café é esse coeficiente, esse equalizador de pessoas, opiniões e ideias. Ele está em constante mutação. A gente sempre está adepto a novas ideias, a novas pessoas, e quem vai ficando é quem consegue também ir acompanhando esse ritmo, sabe? Hoje a gente está muito mais amadurecido, hoje a gente já consegue entender e captar a nossa importância enquanto instituição voltada para a formação de profissionais, sabe? Eu acho que no primeiro momento era só um cineclube que trazia filmes, a gente discutia, debatia ideias, e a gente teve algumas dificuldades de entender a natureza jurídica do Cine Café. O que é o Cine Café? É uma associação sem fins lucrativos? É uma empresa? O que é o Cine Café, né? A gente precisava também trazer uma receita para a subsistência das atividades, né? Para a gente conseguir se manter. E eu acho que a gente vai conseguir atingir alguns resultados muito maiores ao longo dessa, igual eu te falei, dessas etapas que a gente quer terminar de editar o nosso curta. A gente já gravou, já fez a parte mais executiva e de produção, e agora a gente vai tentar fazer esse aluguel desse espaço, e aí a gente vai marcar uma cerimônia para lançamento do nosso curta-metragem e inauguração da nossa escola, entendeu? E aí tem esse lance que eu tava falando pra você da oficina, né? Que aí, sei lá, a gente isso pro ano que vem. Tentar fazer um trabalho com as crianças. A gente já teve esse tipo de projeto o ano passado, que era para ser feito em 2019, mas aí veio a pandemia, a gente ficou parado. Aí depois de 2 anos, aí a gente fez na correria, assim, foi correria. Porque ou fazia, né? Foi bem no final do ano, foi bem difícil esse trabalho, mas a gente conseguiu concluir, foi bem bacana. E aí a gente quer fazer novamente, né? O ano que vem, vamos ver se a gente consegue. Porque a gente tinha investimento. Quando a gente fez esse projeto o ano passado, a gente tinha investimento da prefeitura, através do FEMIC. E aí, nossa, aí você faz, né? Daí você tá pagando suas contas, né? Você só fica com um pensamento para isso. Aí quando você não tem dinheiro, você fica pensando em como conseguir dinheiro, e como realizar os projetos culturais. Então quando os dois estão ligados, nossa, bênção. E é preciso sim ter um olhar muito sensível, muito solidário aos sujeitos das periferias. O Estado não costuma ter, o cineclubista é esse sujeito que costuma ou ir para as periferias, ou trazer as periferias, dar voz a elas, né? E, enfim, né, fazer esse trânsito entre diferentes grupos sociais, grupos etários, né? Para que a gente conviva e valorize as nossas diferenças, né? Porque, claro, nem todo mundo é igual. E é justamente essas diferenças que vão nos enriquecendo uns aos outros, né? Então, eu espero, sinceramente, que nós tenhamos, que o Ministério da Cultura um dia venha a ser, eu espero que seja em breve, né, na verdade, que ele venha a ser recriado, que ele tenha esse olhar ao cineclubista, ao cineclube, né? Não ao cineclube, ao cineclube de uma forma geral, né? Porque você olhar para o cineclube é você olhar para o público, né? O público merece, sim, uma programação de qualidade, né? E uma vida mais dialógica. Eu tenho a curiosidade de saber se qualquer pessoa pode criar um cineclube, assim, tipo, chamar pessoas pra minha casa e passar um filme e discutir. Isso é cineclube? Isso é Sim, né? Dentro da nossa concepção do Conselho Nacional de Cineclube, sim, é legítimo.
para, né, formalizar, digamos assim, né, um cineclube. Um cineclube, ele tem ele é embrionariamente popular, né? Então, assim, é legitimamente popular. O que talvez fosse formalizar mais, né, seria só essa ideia de, bom, precisa haver necessariamente a exibição do filme, precisa haver um debate e precisa que seja democrático. Então, e justamente o debate é o que viabiliza essa ideia da democracia, né? Então, a gente vai debater estética, o conteúdo, o que quiser, na verdade, né? E talvez uma periodicidade, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Mas sim, qualquer um, né, pode abrir o cineclube, pode haver amigos, né? Mas pode ser também um grêmio estudantil dentro de uma escola qualquer. Eu e os meus amigos, a gente começou a fazer alguns cineclubes aqui na UFMS, e agora a coisa tá saindo da UFMS, então tá vendo um projeto meio que tá ganhando corpo. Começou com o Marco Antônio, que agora tá fazendo mestrado em terror, e ele começou um cineclube de terror aqui na UFMS. E a ideia era exibir filmes que ele achava interessante, que ele achava que fosse ser bom do pessoal assistir. E ele discutia, ele tendo a iniciação científica dentro do assunto, ele tinha ele conhecia muito sobre e conseguia falar bem, e isso atraiu uma galera, e por causa disso eu acabei fazendo um também, ele me incentivou a fazer, e eu acabei fazendo um cineclube sobre cinema digital, que é um tema que me interessa, é um momento ali da história do cinema que eu acho muito relevante. Mas o legal mesmo eu acho que é a coisa de você pegar um gosto que é seu, botar numa lista de alguns filmes, e geralmente fazer a curadoria é um processo muito difícil, e é um processo mais importante, eu acho, assim, porque você está definindo um certo recorte. Mas é isso, de você separar algo que é meio seu, assim, eu gosto desses filmes, eu enxergo uma coerência entre eles, eu vejo algo de comum aqui, e vou compartilhar isso com mais gente, sabe? Vou tentar levar esse assunto que me interessa, esse filme que eu gosto, essa cena que me emocionou, vou tentar compartilhar isso com mais pessoas, sabe? Então o cineclubismo teve uma história já há um tempo na minha vida, entrou na minha vida em 2016, e na época a gente pensou que seria um projeto de 6 meses, um projeto de curta duração, não pensávamos que havia toda essa necessidade, talvez assim, da própria cidade abraçar um projeto como esse. E a gente iniciou com essa parceria, né, com o Museu da Imagem e do Som. Foi uma parceria que pareceu mais rápido naquele momento, porque a gente significava 7, 8 profissionais liberais de suas profissões, jornalismo, psicologia, direito e tal. E o Cine Café surgiu dessa sinergia, né, entre essas pessoas. Eu como produtora, né, eu que ia atrás dessas coisas, movimentava, né, o Divago eu ficava mais na parte da curadoria, a Kátia ficava mais nessa parte técnica, aí tem a Carlota também que registrava as coisas lá que acontecia. Aí, então, na verdade, assim, um monte de gente participou já com a gente, porque sempre teve esse ciclo, né, de amigos, entusiastas do cinema, né? Porque é por amor, né? Ninguém está fazendo por dinheiro, é por amor mesmo, para divulgar os nossos filmes, né? E divulgar as nossas influências. E estar junto, né? Que é legal. Quem gosta de ver filme, gosta de estar com a galera e comentar depois. Cineclube pra mim é ótimo, é uma coisa bacana para fazer com os amigos. Sempre quando dá a gente tenta se reunir, né, e ver, você já viu esse filme? Não, vamos ver junto, não sei o que, aí a gente comenta. É isso, reunião de pessoas para assistir filme, cineclube. Então,